Hey guys, como vocês estão? Vocês estão beleza? Eu espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui para falar sobre Elite quinta temporada. Que eu tô muito feliz com o resultado, com o desempenho que foi a quinta temporada de Elite. Antes da gente começar, eu peço que você já deixe aquele like aí embaixo, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, e se tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. E antes de começar esse vídeo, se você ainda não assistiu a temporada completa, saiba que vai ter muito spoiler, porque a gente vai comentar sobre muitas coisas que aconteceram aqui. Bom, vou logo dizendo que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque a gente tem muita coisa pra falar dessa temporada. Muitas coisas positivas, mas muitas coisas negativas. Porque Elite é sobre isso, né? Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que eles não conseguem trabalhar. E a gente viu isso na última temporada. Que antes de qualquer coisa também, eu já quero dizer aqui que essa temporada me surpreendeu muito. Eu já tinha feito o react dos teasers, né? Do teaser de anúncio, do teaser depois que foi lançado, que falava sobre do que queria se libertar. Já tinha falado da estética da série que iria vir. Fiz vídeo de react, análise do trailer. Menino, eu já fiz de tudo um pouco aqui nesse canal de Elite. Já destrinchei muito conteúdo antes de começar essa temporada. Eu já falava que eu tava muito ansioso, porque aparentava que essa temporada ia vir muito mais madura, e foi sobre isso. Tô muito feliz com o resultado da quinta temporada real. Quem já assiste meu canal, quem já acompanha, viu que eu detonei um tanto a quarta temporada ano passado. E com razão, porque a temporada foi... Então, né, meu anjo? Não vou dizer que foi um lixo, porque teve coisas boas que aconteceram. Como Macy e Rebecca, que já nessa temporada aqui não foi algo interessante. Elite é assim, numa temporada eles gostam ali do negócio, faz acontecer, e na outra eles cagam. Mas a temporada passada, a quarta temporada, foi praticamente toda um cocô, né? Teve muito erro, teve um roteiro péssimo, mas que foi consertado aqui nessa temporada em muitos aspectos. Então, já para iniciar esse vídeo, a quinta temporada de Elite foi 1000 vezes melhor do que a quarta temporada. Vamos começar falando aqui do Omar e do Samuel, que pra mim, eles cagaram um pouco a amizade dos dois. Ficou um tanto sem noção aquela intriguinha deles no início da temporada. Eles começaram a discutir, deu pra entender que o Samuel, ele estava um pouco pegando no pé do Samuel, mas todas as atitudes e ações do Samuel, pra mim, se mostraram imaturas e de um garoto ali que tava sendo um saco, né? Pra mim, o Omar estava totalmente com razão, e eles cagaram a amizade desses dois nessa temporada, que vinha sendo tão bem construída há muito tempo, né? Inclusive nas histórias breves, a amizade dos dois foi muito bonito de assistir, e nessa temporada aqui cagaram isso. Eu não vi uma necessidade, sabe? Parece que eles queriam meter alguma coisa ali no Omar e no Samuel, pra tirar o Samuel tanto do foco da Ari, e o Omar, agora que não tinha mais o Ander, ficou um tanto sem história. E essa é uma das minhas críticas aqui pra esse personagem, que ele ficou totalmente sem história. O Omar mal apareceu. A minha crítica com o personagem da Caetana na quarta temporada vem totalmente para o Omar nessa temporada aqui. Tivemos pouco tempo de tela, não teve uma história para ele. Ele ficou no início da temporada sobre essa intriga com o Samuel, depois deu a entender que ele iria ter alguma coisa com o Patrick, né? Agora que o Ander foi embora, também não souberam aproveitar esse enredo do Patrick e do Omar. Eu achei totalmente sem noção a história do Omar aqui nessa temporada. E essa história do Omar com o Samuel ficou no início da temporada, assim como o Omar e o Patrick, e não foi mais falado sobre isso. E a gente vê também que o Omar sofreu um tanto nessa temporada, né? Porque o Ander cagou pra ele, o Ander também só foi lembrado no iniciozinho. A gente vê que o Patrick, quando quer um conselho, quer se sentir bem, sei lá, vai procurar o Omar, e quando o Omar precisou de conversar com ele, o Patrick não estava disponível. Mas também ficou por isso. A gente não viu mais nada da relação deles. Muitas vezes o Omar, ele não estava mais nem interligado com o enredo, com as histórias dos outros personagens. Depois ela aparece no final, né, com todo o plot do Samuel. Foi isso. O Omar foi isso. Um personagem que era protagonista se transformou aqui em secundário. Aproveitando que eu já tô falando aqui desse gancho do Omar, já vamos trazer os novos personagens que chegaram aqui nessa quinta temporada, comentando primeiramente sobre o Bill. Na verdade é Bilal, né? O nome é Bilal, mas a gente sabe que aqui no Brasil esse nome não vai cair bem, então vamos chamar ele de Bill, que eu acho que pega melhor. Bom, o Bill pra mim foi um surto coletivo, porque o que foi o Bill? O que o Bill fez? Literalmente nada. O Bill não serviu pra nada nessa temporada de Elite. É sobre isso. De início eu achei bem interessante a coisa ali do Bill ter chegado e o Omar acolhendo ele, né, tentando dar uma nova chance e toda essa coisa. O enredo entre aspas, porque eu já achei uma coisa estereotipada. A gente não vê
personagens não brancos em Elite. E quando eles colocam um personagem não branco, eles colocam uma história totalmente estereotipada de uma pessoa que, sei lá, envolvida com drogas ou com algum tráfico, não sei, não ficou bem claro isso. Como eu disse, o Bill não teve nenhum enredo e ainda o enredo que teve não foi bem construído. E aí, pra finalizar o Bill, ele ajuda o Omar a tirar o corpo do rio. Do nada o Bill aparece ali no lago, quando o corpo do Armando surge. Do nada o Bill aparece, ajuda o Omar. A gente já tinha visto isso nas fotos dos bastidores. Eu achei que ia ter toda uma construção nesse personagem, dele estar envolvido com o Omar, mas não foi bem assim. E aí o Bill ajuda, finaliza com o Omar dizendo: o Bill vai embora. O Bill foi embora. E é sobre isso, a gente não viu mais nada sobre ele. Pensei que ele poderia aparecer depois, né, como uma carta coringa para toda essa resolução do crime. Não apareceu. Não surgiu mais o Bill. O Bill vai voltar na próxima temporada? Não vai, porque não acrescentou em nada na história dos personagens de Elite. Não acrescentou em nada, literalmente. Foi um surto literalmente coletivo. Eu acho que o Bill nem aparece mais, porque não tem nem história para ele aparecer. Antes de falar dos outros dois personagens, já aproveitando esse gancho também que eu falei sobre o corpo do Armando e todo esse caso, foi outra coisa que cagaram, gente. Já dava pra entender que ia ser um cocô esse enredo do corpo do Armando, visto que quem matou não estava mais na temporada. Esperto foi o Guzmán, que fez a merda e sumiu, tá? Sumiu, não levou culpa, não foi preso, não aconteceu nada. Ficou um caso totalmente sem resolução. Eles colocaram ali, porque tinha que acontecer, né? A temporada 4 termina com o Guzmán matando o Armando, o corpo dele no rio, a Rebeca e o Samuel sabendo de tudo que aconteceu. Esse corpo aparece, mas nada mais acontece depois disso. Tudo bem que depois fica a investigação com o Benjamin, né? Porque ele tinha coisas com o Armando. A gente vê que o Armando ameaça o Benjamin porque ele sabe de podres dele e tudo isso. Fica essa coisa do Benjamin poder ser o culpado, mesmo a gente sabendo que não é. Ou seja, ia ser totalmente injusto o Benjamin ir preso por algo que ele não fez. E o Guzmán, como não ia aparecer, também não ia ser culpado. E aí depois todo o foco fica sobre aquele chip que tem essas gravações, que tem essas coisas que podem incriminar o Benjamin sobre outros assuntos, né? Sobre outras coisas que ele está envolvido, mas não literalmente a morte do Benjamin. Então eu achei que esse enredo da morte, o corpo ter surgido, soube que morreu e, enfim, não me surpreendi porque era o que eu já esperava em relação a esse contexto da morte do Armando. Falando de mais dois personagens novos, que é a Isadora e o Ivan. A Isadora, pra mim, eu achei que ela ia ser icônica. Eu sempre falava sobre isso nos vídeos antes de acontecer a temporada, que o personagem da Valentina Zenner ia ser a icônica da temporada, e não foi bem assim. Primeiro que de início, quem assistiu meu vídeo react viu que eu fiquei com um ranço da Isadora. Tudo que ela falava ali no início do episódio, os diálogos, eu achei um tanto tóxico, achei um tanto complicados e falas completamente complexas ali no início, né? Ela sempre defendendo o Philip. Não ficou claro pra mim, sinceramente, o porquê que ela tinha tanta essa obsessão no Philip e de tanto querer proteger. Tudo bem que dá a entender nos discursos de que a pessoa merece uma segunda chance, né? Tudo isso a Isadora quis trazer, mas muitas vezes parecia que ela tava cagando pra quem realmente de fato era a vítima, no caso da Kaia e no caso também da outra menina lá, de tudo que aconteceu. Então o personagem, pra mim, de início eu já fiquei com ranço diante de todas essas situações, achei um tanto complexo aí. E depois eu também fui percebendo que a gente não conheceu o personagem da Isadora, assim como foi o Patrick na última temporada. Já no meio pro final, acho que no 5º episódio, é que a gente consegue ver um pouco mais da Isadora quando a Kaia leva ela pra casa e percebe sobre o vício dela em drogas. E isso aí eu acho bem interessante da série trabalhar, visto que Elite faz um tanto de apologia às drogas, né? A gente vê a galera ali totalmente feliz quando usa, não era muito mostrada essa coisa da dependência que as drogas podem trazer aos jovens e, enfim, a qualquer pessoa. Então eu gostei deles trabalharem isso, não foi tão aprofundado, mas ainda assim foi algo falado na série, esse vício da Isadora com as drogas e o tanto que a Caetana tentou fazer com que ela ficasse sóbria, né, parasse de usar. E claro que isso ia trazer consequências pra ela em uma hora ou outra, e trouxe uma consequência muito pesada, que eu também gostei, que ele trouxe algo assim tão sério, mas, enfim, com algumas coisas um tanto complexas, e já já a gente fala sobre isso. O vício da Isadora em drogas é a válvula de escape dela, né, e foi aprofundado isso mais lá pro final da temporada. Eu queria que tivesse sido aprofundado desde o início, que aí teria muito mais história pra ser contada e trabalhada de uma maneira melhor. Mas, enfim,
personagem da Isadora, pra mim, ela não foi tão apresentada. Ela só está sob a sombra do Philip. É uma garota rica que mora sozinha e não foi bem contado todo o enredo dela. Já o Ivan, a gente vê esse personagem construído de uma maneira bem melhor, porque o Ivan, ele está inserido em vários núcleos de elite. Ele ajuda o Samuel, ele até fica com o Samuel, né? Ele até beija o Samuel, que eu fiquei, nossa, gente, gostei desse casal, poderia acontecer. Claro que não, porque a gente torce para o Ivan e o Patrick, né? Mas o Ivan foi o melhor personagem aproveitado nessa temporada, porque ele esteve inserido em todos os rolês. Mesmo que ele não tinha contato com o Samuel, por exemplo, ele estava inserido ali quando ele quis ajudar a pagar a fiança de Samuel. Se envolveu com o Patrick, teve a envolvência dele também com a Ari, todo esse triângulo que aconteceu entre os dois. Como é que é um triângulo entre os dois? Todo esse triângulo que aconteceu entre eles. Teve o Ivan com a Isadora, que eu acho que poderia ter aprofundado mais essa amizade deles dois, sabe? Visto que aparentemente eles estão na mesma turma, né? Eles são da mesma turma, então poderia ter aprofundado mais a amizade deles. Teve também o envolvimento dele em toda essa situação que aconteceu com a Isadora no final da temporada. Enfim, o Ivan foi um personagem que chegou e já foi muito bem construído. O Philip, pra mim, foi um personagem um tanto complexo, porque trouxe um arco de redenção pra esse personagem, mas eu acho que o Philip ele não sofreu o tanto que ele deveria ter sofrido, o personagem, por algo que ele fez que foi muito grave, foi muito sério. Tentaram colocar que era problema com álcool, com drogas, e que ele se transformava outra pessoa quando estava assim, mas ainda assim, cara, não tem muito esse arco da redenção do Philip. Trouxeram toda essa coisa da segunda chance, que a pessoa merece uma segunda chance, pode melhorar e tal, mas em muitas falas do Philip, do personagem, a gente não vê que ele está arrependido, a gente não vê ele, como que eu posso dizer, sendo de fato culpado, e sim colocando muitas vezes a vítima como culpada, sabe? Ele não tem um cuidado a falar com a Caetana, com o que fez com a Caetana, com o que ele fez com aquela outra menina. Eu não consegui enxergar no personagem do Philip que ele se veja totalmente como errado, sabe? E achei também um tanto contraditória aquela cena do final. O Philip, que já fez algo assim, está ao lado da Isadora naquele momento ao qual ela foi denunciar o que tinha acontecido com ela. Eu fiquei, gente, complexo aí, hein? Não sei se eu curti muito toda essa situação, e é algo que eu sempre comentava também nos meus vídeos antes dessa temporada iniciar, que era algo que eu tinha medo que a Elite trabalhasse, porque é um assunto muito sério e eu acho que tem que ter muito cuidado ao falar sobre isso, ter um cuidado muito especial com a vítima, e eu acho que aqui eles não tiveram um cuidado especial com a Caetana, que foi a vítima, com aquela outra menina que foi a vítima, e eu acho que ficou muito fixado na redenção do Philip. Macy e Rebecca, pra mim, foi algo que cagaram nessa temporada. Eles sempre têm que cagar algo, né? Espero que o Patrick e o Ivan consigam o que nenhum casal de elite conseguiu até agora, que é ficar junto, porque todo casal de elite termina. Acho isso interessante porque traz uma coisa mais realista pra série, né? Visto isso que, muitas vezes aquele namoro ali de escola não vai durar e todo esse rolê, mas eu espero que o Patrick e o Ivan consigam o que nenhum até agora conseguiu, porque a Macy e a Rebecca a gente já viu que aí não vai rolar mais nada, né? Muito provavelmente essa foi a última temporada da Caetana, da Rebecca e do Omar, assim como do Samuel, mas já a gente fala sobre isso. Então, se foi isso mesmo, tchau pra Macy e Rebecca, que poderia ter tido um final bem melhor, e as duas não aconteceu nessa temporada, cara. Olha, as duas foram confusas no início. Primeiro a Macy ficou culpando a Rebecca pelo que tinha acontecido com a Ari. Depois do nada a Macy já vem atrás da Rebecca, a Rebecca não quer e ficou nesse chove no molho a temporada inteira. Ficou cansativo e no fim as duas muito provavelmente não vão ficar juntas. Eu achei que de início ia trabalhar um pouco mais sobre uma ansiedade, um pós-trauma ali depois de tudo que aconteceu com ela. Não trabalharam isso. No primeiro episódio ela está um tanto desconectada dela mesma, mas depois não acontece mais sobre isso. É esquecido, né, tudo que aconteceu e tal. E ficou no chove no molha de Rebecca e Macy, e não aconteceu mais nada sobre elas. A Caetana, pra mim, foi o personagem mais bem aproveitado de todos aqueles que já eram do elenco de Elite. E diante do que foi a quarta temporada pra Caetana, aqui nessa a gente teve muito mais tempo de tela dela. E ela teve mais uma história. Eu amo o que se transformou a personagem da Caetana. Ela que era uma jovenzinha fútil e mentirosa, que ficava atrás de homens mais ricos pra crescer na vida, tudo isso. Ela se transformou, virou uma mulher totalmente madura. Ela ajuda a Isadora em vários momentos. Eu amei a sororidade dela, porque a gente vê que elas não
não têm um embate, né? A Caetana e a Isadora, elas não se dão bem, isso é mostrado, mas ainda assim, diante de tudo o que aconteceu com a Caetana e diante do que a personagem se transformou, a gente vê essa sororidade delas duas. A Caetana muitas vezes ajudando a Isadora, como naquela cena do final, foi totalmente sensível e muito cuidadosa aquela cena delas duas. E amei quando o Felipe apareceu. Quem assistiu às histórias breves viu quanto os dois ficam lindos juntos, e o Felipe trouxe essa normalidade para a Caetana. Eu amei que os dois ficaram juntos no final, e amei que se foi aí o final dessa personagem, pelo menos teve um arco bem interessante. Felipe e a Caetana ficam lindos juntos, e eu amei o final ali deles dois. Eu vou trazer aqui um vídeo no canal apenas de teorias para a próxima temporada de Elite, porque esse vídeo aqui já está enorme, eu até peço desculpas por isso e peço que não desistam e assistam até o final. E antes da gente falar aqui sobre o Patrick, o Ivan, o que aconteceu com a Isadora e o Samuel, peço mais uma vez que vocês deixem aquele like aí embaixo, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo, deixa seu comentário que assim você me ajuda muito. Eu vou trazer um vídeo aqui no canal ainda essa semana apenas sobre o Patrick e o Ivan, porque eu acho que esses dois merecem um vídeo específico apenas pra eles, pra gente comentar sobre o que foi eles dois. Mas, pra mim, esses dois foram os reizinhos da temporada, foram icônicos demais. Foi muito bem construído desde o início até o fim. Eu amei muito o arco que teve entre o Patrick e o Ivan, e até mesmo quando colocado ali também o pai do Ivan. O Patrick, vocês sabem que eu super critiquei na temporada 4, eu falei muito mal desse personagem, mas de fato a gente não teve nada do Patrick na última temporada, e eu já esperava que aqui nessa ele tivesse mais história e mostrasse um lado mais sensível do Patrick, e isso aconteceu. A gente soube mais desse personagem, a gente entendeu mais dele, desde as histórias breves, né, que ele se sente culpado pela morte da sua mãe, todo esse rolê. Aqui ele fala o que ele espera encontrar em uma pessoa. A gente entende que tudo isso que ele faz, as drogas, a curtição, o sexo, é como uma válvula de escape pra ele. Tudo bem se você quer viver a sua vida assim e tal, mas nesse caso do Patrick, a gente entende que é a válvula de escape dele, por ele não se dar bem com o pai, tudo que já aconteceu na sua vida. E o Ivan trouxe uma esperança pro Patrick, sabe? O que eu entendi foi isso, que óbvio que ele quer curtição com o Ivan, mas ele também quer algo sério, ele se apaixonou, ele ficou mais sensível. O Patrick, a gente viu esse lado sensível dele. E eu achei lindo uma das cenas deles dois no gramado, ao qual o Patrick pergunta ao Ivan o que ele espera em uma pessoa. E o Ivan diz que espera literalmente o que eles dois têm. Só que o Ivan ainda está nesse impasse de se descobrir, né? A gente entende que o Ivan se descobre bissexual. E toda a situação que envolve com seu pai, né? Da questão do futebol, tudo isso, pode sim ser justificado para o Ivan não conseguir se sentir à vontade de querer algo com uma pessoa do mesmo sexo. Porque tem todo esse rótulo, todo esse estereótipo, né, de jogador de futebol, todo esse rolê, e a série quis trazer sobre isso. Mas também achei um pouco tóxico muitas vezes o Ivan. Ele sempre trazia uma esperança pro Patrick e depois cagava pra ele. Achei um pouco complicado aí, né, mas ainda assim a gente torce a temporada inteira por eles dois. Aquela cena da primeira vez deles foi de uma sensibilidade e ao mesmo tempo de um hot, que eu vou arriscar dizer que foi um dos melhores de séries até hoje. Porque até então a gente sempre vê pegação do Patrick, mas nesse momento aqui foi um cuidado que os dois teve um com o outro, e foi uma cena maravilhosa que eu vou comentar mais detalhadamente no vídeo só sobre eles. Então não vou ficar falando muito aqui sobre eles, tá? Se inscreva aí no canal pra não perder esse vídeo. E quanto ao colocar o pai do Ivan pra se envolver em tudo isso, eu curti. Eu acho que o Patrick, ele tem química com todo mundo da série, até com o Philip, né, que ele fica no início ali numa festa, mas claro que a química do Patrick e do Ivan é de milhões. E eu curti os dois porque, não sei, eu acho que o Patrick trazia essa coisa para o pai do Ivan, dele se sentir à vontade e de se reconhecer, como ele mesmo diz, né, mas acho que eles poderiam ter trabalhado mais isso. Ficou mais sobre pegação entre os dois, quando eu achava que ia acontecer um diálogo interessante, quando eu achava que ia aprofundar algo ali sobre eles, acabava em pegação. Não aconteceu outra coisa a não ser, mas ainda assim foi algo que eu curti, tá? Não vou ficar criticando tanto aqui não, curti, não vou mentir, gostei de todo esse rolê. No final, mesmo depois do pai do Ivan ter ali no Patrick, ele diz ao filho, vai lá filho, fica com o Patrick. Achei interessante, achei uma coisa, né, madura. Mano, e desde o episódio de React que eu achava que o Patrick iria se envolver com o pai do Ivan, só que eu excluí isso do meu vídeo de React, porque eu pensei, ah não, isso não vai acontecer. E aconteceu, meus. Tenho esquecido de comentar isso também aqui nesse vídeo, mas tô gravando aqui agora enquanto edito pra colocar, porque eu tinha sentido que ia acontecer algo entre os dois e aconteceu.
Tudo o que aconteceu com Isadora, eu achei muito tenso, sabe? Aquela cena, eu já tinha visto um spoiler de que já tinham me dado a entender que ia acontecer isso com a Isadora antes de ter chegado nesse episódio. E quando eu vi que iria as coisas acontecer pra isso, eu fiquei um tanto tenso, mas eu curti que a série ela não mostrou demais sobre isso. Acho que ela mostrou até o ponto certo, dando a entender o que tinha acontecido. E aquela cena do banho, né, tudo aquilo foi muito doloroso de ver, mas achei importante de Elite trazer um assunto tão sério e algo que acontece tão corriqueiramente, infelizmente. Acho que uma série como Elite, que tem um foco em sexo, em drogas, em jovens, eu acho que mostrar uma cena assim foi importante. Por mais que eu tenha dito aqui que eu não curti toda a coisa do final, do Philip que está ao lado dela e tal, mas tudo que aconteceu, toda aquela cena, pra mim foi uma cena importante de ser mostrada em uma série como Elite e o público que Elite tem, pra trazer essa conscientização, sabe? Por mais pesado que foi, achei que a série soube dosar o que era pra ser mostrado, trouxe com maturidade a cena e trouxe com maturidade o decorrer depois disso, né? Levando a Isadora a denunciar, levando aquele diálogo super sensível da Caetana com a Isadora, a gente entendendo que a Isadora, por mais que ela estava triste e o que tinha acontecido com ela, ela ainda estava com medo de não ser ouvida, de não ser entendida. E pra gente de fato finalizar esse vídeo que tá enorme, vamos falar do Samuel. Quão chato o Samuel foi nessa temporada, insuportável, né? Eu nunca quis assumir isso, mas eu concordo que muitas vezes o Samuel é um personagem chato. E nessa temporada aqui, olha, vou te contar o quanto babaca o Samuel é, né? Querendo defender o Benjamin, no fim acontece tudo isso com ele. Eu ainda acho que o Samuel não morreu, não ficou claro isso, mas vou trazer um vídeo de teorias apenas para falar sobre teorias, porque senão a gente vai passar o dia aqui falando. Foi culpado, o Benjamin não ajudou ele. A morte do Samuel, mais uma vez eu fiquei um tanto assim, né, porque as mortes de Elite, convenhamos que não é bem construída. Desde a Marina, que foi um troféu usado assim na cabeça, depois teve o Polo que caiu, e agora o Samuel que mais uma vez caiu e bate a cabeça numa piscina. Eles adoram bater a cabeça e adoram uma piscina em Elite. As mortes é sempre sobre isso. Mais uma vez a gente é um tanto enganado, porque a série toda dá a entender que muito provavelmente o Patrick possa ter feito alguma coisa, até porque ele tem um tanto de ciúme do Samuel, né, com o pai. O Benjamin de fato não queria ajudar o Samuel ali, ele até tenta manipular o seu filho para ajudar ele, dizendo que eles dois vão fazer uma coisa de pai e filho juntos, mas na verdade é apenas para se livrar. O Benjamin, ele é um manipulador. O que eu achei mais foda aqui em relação ao Samuel e o Benjamin é porque o Samuel, ele via o Benjamin como pai, então foi uma decepção muito grande para ele, e no final o Benjamin fazer o que fez com o Samuel. Poderiam ter dado ao Samuel um final apenas dele ir atrás da Carla, seria ótimo, porque eu amava Carla e Samuel juntos, mas não foi bem assim. Mas não saiu impune, foi preso. Depois a gente não vê mais nada sobre o Samuel. Então é uma das coisas que me leva a pensar que o Samuel possa estar vivo. Mas também entendo que possa ser a última temporada dele, assim como dos outros personagens. É o fim da linha para muitos deles em Elite. Eu acho que eu não consigo ver tanta história depois disso para esses personagens. Enfim, meninas, foi sobre isso. Elite melhorou muito, né, da última temporada pra cá. Depois de tudo que aconteceu, né, da mudança de elenco, acho que essa temporada melhorou muito e espero que a sexta venha assim pra melhorar ainda mais. Quero saber o que vocês acharam dessa temporada de Elite. Comenta aí nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha também esse vídeo pra me ajudar. Me segue em todas as redes sociais. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!